Prezados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para celebrarmos com toda a igreja o 22º domingo do tempo comum, mês vocacional, Dia Nacional do Catequista ou dos catequistas. A liturgia deste dia nos lembra de Jesus priorizando o ser humano e colocando acima das tradições que foram sendo acrescentadas aos 10 mandamentos. Como vimos, os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. De nada adianta eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. Não é o que vem de fora e entra numa pessoa que a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Neste domingo, lemos o texto do Evangelho de São Marcos, que apresenta-nos as práticas essenciais da religião de Jesus. Mas hoje podemos perguntar-nos: qual é o significado deste texto para as primeiras comunidades? Por que os evangelistas marcam esta clara diferença entre as tradições antigas e a novidade da mensagem de Jesus? Para melhor entender, é preciso conhecer alguns dados do Antigo Testamento. Quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, eles tinham uma função de orientar o povo para, assim, guardar a aliança entre ele e o seu Deus. No tempo do exílio, o povo de Israel sentia necessidade de ser obediente a Deus. Dessa forma, não perdia sua identidade no meio dos povos pagãos, entre os quais estava exilado. Ao mesmo tempo, isso serviria de testemunho entre as nações. Por isso, era importante observar a lei da melhor maneira possível, sem nada tirar ou acrescentar. Mas depois do exílio, os escribas fizeram tantas interpretações, tradições, jurisprudências em torno da lei que a tornaram inacessível para o povo comum e perverteram sua intenção fundamental. Corria o risco de não ser expressão do amor de Deus, da sua gratuidade, e foram transformando-se progressivamente num exagero de normas, proibições,
cuidados. Os fariseus inventaram que só os que observavam todas estas invenções eram realmente bons judeus. Os outros, que nem conheciam a lei e as suas interpretações, eram ignorantes e até desprezíveis. Já o Antigo Testamento manifesta a rejeição de Deus diante de sua religião ritualista. Quero a misericórdia e não o sacrifício, como também é repetido várias vezes pelo Papa Francisco. Por sua vez, Jesus nos convida a descobrir a essência de sua proposta, que é a opção por construir o reino de Deus. Como é que Jesus revela o reino que anuncia? Ele o faz na medida em que se compadece dos pobres, na medida em que chama a si os que estão aflitos e sobrecarregados e os alivia, na medida em que traz a boa nova aos pobres, dizendo que a eles pertence o reino, e na medida em que acolhe os oprimidos na liberdade e comunhão com Ele. No Evangelho de hoje, como vimos, somos convidados a tomar consciência de que algumas práticas sobre a higiene são importantes, mas não mudam a natureza do ser humano. Ter mãos limpas não significa ter um coração limpo. Um grande sorriso pode muito bem esconder uma antipatia. Palavras bonitas, muitas vezes, buscam somente reconhecimento e aplausos. É preciso que acolhamos com muita gratidão as palavras da exortação de Tiago. Não basta só ouvir a palavra do Senhor, mas é fundamental colocá-la em prática, para não nos iludirmos e deixarmos a palavra correr em nossas veias. A hipocrisia estava em apenas ouvir a palavra e não praticá-la. Um povo que louva a Deus com os lábios, mas tem o coração distante dele. Jesus denuncia a manipulação da palavra de Deus pelos fariseus e afasta o formalismo exterior da religião judaica. Celebramos hoje o Dia Nacional do Catequista ou dos catequistas, lembrando que quando o mês de agosto tem 5 domingos, como acontece esse ano, a Igreja celebra no 5º, neste ano, o dia 29, o ministério dos catequistas. Os catequistas são homens e mulheres que com dedicação e empenho aprendem e transmitem os caminhos de Cristo. Eles fazem com sua vida e testemunho ecoar a mensagem redentora do Evangelho. Através do motu proprio Antiquum Mysterium, publicado no dia 11 de maio de 2001, o Papa Francisco instituiu o ministério de catequista. Afirmou que diante da imposição de uma cultura globalizada e dos desafios da evangelização no mundo contemporâneo, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamadas a colaborar no serviço da catequese. Por se tratar de um tema que é de extrema importância para a Igreja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em sua 9ª Assembleia Geral, que aconteceu em 1981, em Itaici, São Paulo, instituiu o mês de agosto como mês vocacional, com o objetivo de ser um tempo dedicado totalmente às vocações e para conscientizar as comunidades acerca da responsabilidade que compartilham no processo vocacional.
A partir de então, em cada domingo do mês de agosto, que já vai chegando ao fim, passou-se a celebrar uma determinada vocação. Que Jesus, o catequista por excelência, nos ajude a escutar e colocar em prática a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.